vendidos, não tem mais lugar na torcida do Flamengo, só os ingressos para a torcida do Cruzeiro. Vai ser um jogão no Maracanã, mas que a posição do goleiro vai estar em xeque. Olha, o Arão treinou hoje, a gente tem essa notícia, está se recuperando, deve ir para o jogo. Agora esse grave problema no centroavante. Quem vai ser a referência, Facincani? Ele, contra o Atlético Goianiense, ele armou o time com o Lucas Paquetá. Naquela função, um jogador de meio de campo, fez ali uma dobradinha com o Vinícius Júnior na frente, mas foi o Paquetá esse homem de referência e não é a característica dele. É aí que tá. Será que é necessário mesmo um centroavante na ausência de todos? Porque você tem atletas que, atuando pelas pontas, são muito competentes. Berril, Everton, tem o próprio Giovânio, né? Na final da Copa do Brasil vai poder Everton, jogar. Ribeiro e Giovânio não podem. Ele teria o Vinícius Júnior, mas tem Vinícius Júnior. Enfim, você tem atletas que têm a condição de formar um ataque rápido, com 2 apenas. Por que não botar o Berril lá dentro, que é forte? O próprio Berril. Bota o Vinícius Júnior de um lado, o Everton do outro e o Diego centralizado. Isso. Por que não? Ou então um ataque com apenas dois atacantes liberados. Mas o Paquetá não foi mal quando jogou nessa função. Não foi. Será que ele não fica com essa boa impressão e repete o Pode ser que sim, mas aí é uma questão que dá para se enxergar outra alternativa. Nós aqui às vezes ficamos muito presos nesse estereótipo do centroavante do 9. 2 jogadores de beirada, eles podem infiltrar, né? Eles podem fazer o chamado facão de beirada, né? Vindo aqui das laterais e penetrarem na diagonal para o setor defensivo, entrarem com a agilidade, entrarem pela triangulação de um meia que se aproxima por ali, e você não necessariamente precisa ter um 9 para puxar. Aí você faz com que o meia ou 2 meias se aproximem juntos, façam esse trabalho de inserção ali no meio da zaga, abra o espaço para que os caras pela beirada penetrem. Então, você tem outras alternativas que podem fazer com que o Flamengo jogue de uma forma surpreendente em relação ao próprio Cruzeiro e, obviamente, sem perder a qualidade ou a agilidade. Fábio, você colocaria o Berril como centroavante e o Vinícius Júnior na do Berril? Isso, porque quando ele fez isso contra o Atlético Goianiense, o Diego estava no banco. O Diego entrou no segundo. Alguns jogadores foram poupados para aquele jogo contra o Botafogo, dentre eles o René, que depois entrou e se machucou. Aquela história, vou poupar e vou botar e correr no risco. Ele perdeu o René, lembra que depois ele improvisou o Pará contra o Botafogo, botou Rodinei e Pará, apesar do Trauco estar à disposição dele para a Copa do Brasil. Ele não gosta do Trauco, isso é nítido. É nítido, porque quando ele improvisa um jogador da direita na esquerda e ele tem o do ofício ali, está indicado para mim que ele não confia naquele momento, Eu colocaria o Berril de 9. Mas o Berril correria pelo lado do campo. Mas ele não precisa ficar centralizado. Você pode ter um Vinícius Júnior, como o Flamengo joga com 3, Vinícius Júnior na direita, o Diego centralizado e o Everton na esquerda. E um Berril caindo. Sim. Se ele cai no lado esquerdo para fazer um lado com 3, Passando o Pará ou o René, quem jogar por ali com o Everton e ele, o Diego entra, o Vinícius Júnior entra. Você tem opções. Não são jogadores que vão ficar só naquela posição. O Diego só joga aqui, o Vinícius só joga aqui. Não. Por que o Lucas Paquetá não? Por ser jovem. Eu acho que a decisão é os caras mais cascudos. Mas o Vinícius, mais rodados. O Vinícius é jovem, Mas dele se espera muito mais do que do Lucas Paquetá. O Lucas foi bem contra o Atlético Goianiense. Nós estamos falando de um Cruzeiro, finalista de Copa do Brasil. Pode repetir a ideia que ele teve? Aí ele barra quem? Vinícius Júnior? Ou barra o Berril? Que o Diego vai jogar. O Diego é titular desse time. Não foi contra esse Atlético Goianiense que você lembrou. Vai barrar o Berril? Duvido, o Berril ele está jogando bem. Muito bem com o Reinaldo Rueda. Por isso que eu acho que ele vai acabar botando o Rueda vai botar o Berril de falso 9, o Vinícius Júnior na direita, o Diego centralizado e o Everton na esquerda. Vamos aguardar. Hoje ainda é domingo, o jogo é na quinta. Ele vai arrumar um esquema aí, porque não tem o Guerreiro suspenso e o Viseu machucado. Facincani, ressalto também que o jogo, por ser no Maracanã, o Flamengo precisa fazer um bom resultado. Diferente do que foi contra o Botafogo, quando decidiu a vaga no Maracanã, já sabendo o que precisava, o Flamengo joga primeiro e depois pegou o Cruzeiro no Mineirão. Era um jogo que precisa de gols, precisa atacar. Não tem jeito. Muda o regulamento, Dessa vez o gol qualificado cai para a decisão. Ou seja, uma sandice, porque eu acho que o Mano Menezes foi muito bem quando falou. Ou você mantém a estrutura do campeonato uniforme até o final, ou não,
Mas na Libertadores também é assim. Também acho uma sandice, acho isso, né? Que mas os clubes assinam, né? Concordam. Assinam, eles concordam, mas Combinado não sai caro. Eu, com todo respeito, não entendo por quê. Porque vai mudar na final por quê? Por quê? Você disputa o campeonato de uma forma, você se prepara para aquela forma e na final é completamente diferente. Não tem o menor sentido, né? Então, essa história agora do gol fora de casa acabou. Cruzeiro pode levar a decisão lá para Minas Gerais. Buscar aquele empate. Só mais um motivo, o Flamengo jogar para frente. Exatamente. Não tem preocupação com o gol e joga com o apoio da torcida. 4-3, 5-4, não muda nada. Ganhar o primeiro jogo é fundamental. Levar o empate e, obviamente, de preferência por 2 gols de diferença, porque o time do Cruzeiro já se mostrou capaz de tirar essa vantagem do adversário quando venceu o Grêmio e levou a decisão para os pênaltis. Então, é um jogo pro Flamengo buscar um placar elástico. Elástico é o seguinte, 2 gols de diferença, né? Um placar ótimo para você levar a Minas Gerais. Não é que buscar elástico porque o Cruzeiro é uma porcaria, não. Pelo contrário, a meta tem que ser essa, aniquilar o quanto antes essa força cruzeirense, porque se depender de levar o jogo para BH, o título fica lá. O Flamengo não tem o Rodolfo, o Diego Alves, o Everton Ribeiro e o Giovani. Você acha que a dúvida fica então no gol, Muralha, Thiago? Fica uma dúvida também quem será o centroavante e na lateral esquerda, aí ele vem de Rodinei Pará. Eu acho que sim, a dúvida estaria aí, Thiago ou Muralha. É uma dúvida, olha, muito pertinente, porque garoto ou a experiência de quem não está bem, que está sendo atacado, ou vou dar moral para quem o acusou, enfim. É difícil, a vida do Rueda não é fácil, mas ele ganha bem para isso, para poder resolver, e ele vê o dia a dia, é o que a gente não vê. A gente, quando passa algumas opiniões aqui pro torcedor, do que a gente pouco vê, porque a gente não tem esse acesso todo. Porque eu podia dizer, olha, mas está treinando muito bem, a gente não vê esse treinamento todo, a gente pega, às vezes nem o treinamento a gente consegue assistir. O Rueda não, fechado, ele está vendo o tempo todo ali, mas eu acho que ele vai na experiência, achismo. Felipe Facincani e Fábio Azevedo, obrigado pela participação de vocês. Chegando ao final do Rodada